Então, galera, de maneira prática, a gente vai ter a relação de lente esférica, tá? Então, é um elemento tirado de uma esfera, onde nós vamos ter algumas construções possíveis. Nós teremos no estudo de duas construções, uma lente convergente e uma lente divergente. A minha lente convergente, galera, nada mais é do que um segmento de reta, onde nós vamos ter o quê? Uma setinha orientada para cima, uma setinha orientada para baixo. Minha lente divergente vai ser uma seta oposta, tá? Então, parece que é uma seta, galera, que está entrando dentro do meu segmento de reta, tá? O que a lente convergente vai fazer? Ela vai pegar um feixe cilíndrico de raios de luz, ok? A partir do momento que essa luz está vindo, por exemplo, da esquerda para a direita, paralelamente ao meu eixo principal, esse raio de luz vai bater na minha lente e vai refratar. Então ele vai refratar para um dos pontos que nós temos dos elementos de uma lente. Da mesma forma, numa lente divergente, o raio vem paralelo e refrata na direção de um dos pontos elementares de uma lente. Pessoas, qual que é a diferença prática que a gente já consegue ver de maneira visual? Na lente convergente e na lente divergente, nós temos os elementos da lente trocados em relação à orientação da luz. Então, dá para a gente analisar o quê? Do lado da luz de uma lente convergente, nós vamos ter o foco dos meus objetos e o ponto antiprincipal dos meus objetos. Galera, o que vai ser o foco? Numericamente falando, é a distância focal do centro óptico da minha lente até metade do raio, ok? O que vai ser o meu ponto antiprincipal? O dobro da minha distância focal, beleza? Como a luz vai refratar, pessoas, nós teremos uma região onde a gente vai analisar os objetos da minha lente e uma região onde a gente vai analisar as imagens da minha lente. Então, simetricamente, do lado oposto à lente, nós vamos ter o foco das minhas imagens, chamado de F', e o ponto antiprincipal das minhas imagens, chamados de A'. Então, numa lente convergente, a luz sempre vai estar do lado dos meus objetos, dos pontos elementares relacionados aos meus objetos. Já na minha lente divergente, galera, vai ser o oposto. Do lado da minha luz, nós vamos ter quem? Os meus pontos elementares, tá? Das imagens. Então, do lado da minha luz, vindo da esquerda para a direita, teremos foco das imagens, ponto antiprincipal das imagens. Do lado oposto, foco dos objetos, ponto antiprincipal dos meus objetos. Beleza? Parte importante, independentemente da lente, sempre vou ter regiões simétricas, tá? Foco dos objetos sempre vai ser numericamente igual ao foco das imagens, beleza? Dessa forma, como que a gente vai começar a tentar entender o estudo de uma lente? Com a ideia dos raios notáveis. Pessoas, para toda a construção de imagem, eu necessito analisar no mínimo 2 raios, tá? Então a gente vai fazer uma miscelânea de 4 e desses 4 eu escolho 2. A partir desses 2 a gente vai conseguir construir a imagem naquela lente, classificar a imagem naquela lente, tá? Dessa forma, para as minhas lentes convergentes. Galera, primeiro raio notável é o que vai paralelo ao eixo principal e incide na minha lente. Como que ela vai refratar? Ela sempre refrata no foco das imagens. Então, pessoas, tá vindo paralelo, bateu na lente, refrata no foco. Qual que seria o outro raio de luz importante? Ele sai do foco dos meus objetos, refrata paralelamente ao eixo principal. Perceberam que esses dois raios de luz, eles são formados por contrapostos, né? Formados por contrapontos. Paralelo vai no foco, sai no foco, refrata paralelo. Da mesma forma como a gente já estudou em espelhos esféricos. Pessoas, esses são os dois raios de luz mais interessantes e mais fáceis da gente fazer análise, tá? O outro raio de luz importante é o que passa pelo centro óptico. Todo raio de luz que passa pelo centro óptico da lente não sofre desvio. Por qual motivo? O centro óptico da lente, galera, como um elemento notável, ele está literalmente fazendo o quê? Dividindo a lente em
duas partes simétricas, a parte superior ao eixo principal, a parte inferior ao eixo principal. É onde está acontecendo o quê? Literalmente a mudança no sentido tanto da convergência quanto da divergência, ok? E o raio de luz que incide pelo ponto antiprincipal, pessoas, passou pelo ponto antiprincipal dos objetos, refrata na lente, ele muda de direção e vai para o ponto antiprincipal das minhas imagens. Beleza? Sem problemas isso daí? Então, com esses 4 raios de luz, eu escolho 2 com uma régua, tá? E consigo determinar aonde vai ser formada a minha imagem e o como ela vai ser formada. Qual que é a vantagem de a gente entender os raios notáveis? Numa segunda fase de vestibular, tendo a possibilidade de levar a régua, galera, a gente pode construir essa minha imagem dessa forma um pouco mais simples, beleza? E da minha lente divergente? Já que a convergente converge para um ponto, a divergente vai fazer o quê? Ela diverge através daquele ponto. Então, nesse caso, todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal e vai refratar na minha lente divergente, ela não refrata no foco. Por qual motivo? Porque, galera, perceberam que todos os pontos da imagem estão do lado da luz? Ela vai refratar na direção do meu foco. Então, vem em paralelo, refrata na direção do foco das minhas imagens aqui, tanto para cima quanto para baixo do eixo principal. Qual que seria o outro raio de luz? Não tem a relação do foco dos objetos? Todo raio de luz que incide na direção do foco dos objetos, então ele está incidindo na direção, quando ele bate na lente ele vai refratar de maneira paralela. Refrata paralelo ao meu eixo principal. Da mesma forma que para a lente convergente, esses 2 raios de luz formam-se baseados em contrapontos, na direção do foco das imagens, na direção do foco dos objetos, ok? O raio de luz que vai ter a mesma característica é o raio de luz que passa pelo centro óptico, ele não sofre desvio, como na lente convergente, e galera, o raio de luz que incidiria no ponto antiprincipal dos objetos, ele vai incidir aonde? Ele vai incidir na direção do ponto antiprincipal dos objetos e refrata na direção do ponto antiprincipal das minhas imagens. Beleza? Tranquilo isso daí? Qual que é a parte importante para a gente tentar entender? Galera, a gente está estudando isso daí de forma analítica, é como a gente coloca no papel. Só que a gente pode ter também as formas de construção mais cruas, como lentes de borda fina e lentes de borda grossa, tá? O que é importante eu entender? Toda lente de borda fina, quando ela estiver colocada no ar ou em um índice menor que o índice de refração da lente, essa lente sempre vai ser do tipo convergente, tá? Toda lente de borda grossa que vai ser colocada no ar ou no índice menor que o da lente, vai ser uma lente do tipo divergente. Tranquilo? Então a gente pode buscar representações aí na rede, né, na internet ou em algumas literaturas para a gente fazer esse complemento de teoria. O que é importante para a gente nesse instante é entender toda a minha construção analítica. Por qual motivo? Porque a partir da construção analítica nós vamos conseguir orientar uma relação de funções para a gente trabalhar numericamente com esse cara, ok? Qual que é a parte interessante então? Agora a gente vai trabalhar com a construção de imagens, beleza? Pessoas, construção de imagens. Primeiro, para a lente convergente. Como que a gente vai orientar esse cara? Nós vamos colocar o objeto antes do ponto antiprincipal, da forma como está colocado aqui, ó. Então, quando a gente fala antes do ponto antiprincipal, a gente tem que analisar o quê? A luz está vindo da esquerda para a direita. Então, galera, da esquerda para a direita, antes do ponto antiprincipal, eu coloco o meu objeto aqui, ó. Quais são os 2 raios de luz que eu vou utilizar? Os mais fáceis. Pessoas, quais são os mais fáceis? O que não desvia, então é o que passa pelo centro óptico da lente, e o que vai paralelo e refrata no foco. Então aqui, ó, raio de luz paralela ao eixo principal, incide na minha lente convergente, refrata no foco das imagens.
Qual que é o outro raio de luz? Sai do objeto, incide pela lente no centro óptico e não muda de direção. Pessoas, tive um encontro de dois raios de luz aqui, ó. Encontrei raio de luz, tenho formação de imagem. Dá para classificar essa imagem? Dá. Dá para classificar quanto à natureza, quanto à orientação, quanto ao tamanho e quanto à posição dessa imagem. Lembrando das aulas anteriores de espelhos esféricos, toda imagem que é produzida com raio de luz vai apresentar uma natureza do tipo real, tá? Toda natureza real, pessoas, vai apresentar uma orientação invertida. Sempre dessa forma. Se a imagem é real, a orientação dessa imagem é invertida. Qual vai ser o tamanho dessa imagem? A gente pode trabalhar com semelhança de triângulo aí e percebe que a imagem é menor que o objeto. Qual vai ser a posição dessa imagem? Sempre entre o ponto antiprincipal das imagens e o foco das minhas imagens. Beleza isso daí, pessoas? Sem problemas? Aplicação desse cara. Uma aplicação prática dessa lente é numa máquina fotográfica. Por qual motivo? Vamos pegar as máquinas fotográficas mais antigas, que eu tinha um tato um pouco maior. As famosas máquinas de filme, tá? Já pegaram o negativo de filme, pessoas? A imagem não está invertida em relação ao objeto? Como que você percebe isso daí? Porque quando você pega o negativo, você tem que inverter esse negativo para perceber como a imagem está produzida nele. E a segunda classificação dessa imagem de maneira bem prática, a imagem dentro de uma máquina fotográfica, né, pessoas? Sendo ela uma máquina mecânica ou sendo ela uma máquina digital com sensor de CCD, ela sempre vai ser menor que o meu objeto. Essa é a ideia. Beleza? Primeira forma de a gente produzir uma relação de imagem a partir de um objeto de uma lente convergente. O que eu vou fazer, galera? Eu vou aproximar esse objeto da minha lente. Então, agora, a próxima posição do objeto é o objeto no ponto antiprincipal. Quando o meu objeto está no ponto antiprincipal, vou pegar novamente os meus dois raios de luz. Passa pelo centro óptico, paralelo, refrata no foco. Galera, cruzei dois raios de luz, tenho produção de imagem. Como essa minha imagem vai ser? Ela vai ser real. Se ela é real, obrigatoriamente ela é invertida. Como ela está no ponto antiprincipal, ela é do mesmo tamanho que o meu objeto. Por qual motivo? Pessoas, é só a gente analisar a semelhança de triângulos aí, tá? Então a gente vai ter sempre essa mesma característica quando o objeto está no ponto antiprincipal. Onde que vai estar a posição dela? Sempre a linha, no ponto antiprincipal das minhas imagens, ok? Aproximando ainda mais a minha relação do objeto até a minha lente, agora eu coloco o objeto entre o ponto antiprincipal e o foco dos objetos. Os mesmos dois raios de luz. Criei a minha imagem. Ela vai ser real. Se a imagem é real, ela é invertida. Nesse caso, muito maior que o objeto, beleza? A posição dela é depois do ponto antiprincipal das imagens e a aplicação para essa lente, pessoas, é num projetor de slides, como a gente tem lá na sala do cursinho, ok? Então, o que dá para a gente perceber e começar a fazer uma analogia legal? Quando o objeto está antes do ponto antiprincipal, a imagem é produzida entre o F' e o A'. Quando o objeto está entre o A e o F, pessoas, o que acontece com essa imagem? Ela é produzida após o A'. Então, quando eu aproximo o objeto da minha lente, o que acontece com a imagem? Ela vai se afastar cada vez mais da minha lente. Com qual benefício? Ela vai ficando cada vez maior. Então, nós temos várias utilizações para uma lente convergente. Beleza? Aproximando ainda mais esse cara da lente, a gente vai ter o objeto no foco. Galera, quando a gente coloca o objeto no foco, sempre vai ter a produção de uma imagem imprópria. Não tem a produção da imagem. Como a gente percebe isso? Quando a gente tem uma lente, tá? Numa máquina fotográfica ou num projetor de slides, você começa a ter uma variação da distância focal dessa minha lente aí, vai ter uma hora que não tenho mais imagem aparecendo, nenhum dos dois equipamentos. Então a gente vai ter uma relação de natureza imprópria. Beleza? Sem problemas, pessoas? E
a última aplicação, né, a última forma da gente analisar uma imagem sendo produzida numa lente convergente é quando o objeto vai estar entre o foco dos objetos e o ponto onde a gente vai ter o centro óptico da lente. Pessoas, mudou-se um pouquinho a nossa forma de analisar, tá? Vamos pegar ainda os dois raios de luz. O objeto está aqui, ó, tá? Beleza? Vai paralelo, refrata no foco. Passa pelo ponto, pelo centro óptico da lente. Pessoas, quando ele refrata pelo centro óptico e refrata pelo foco das imagens, vocês perceberam que a distância entre os meus raios de luz, ela vai aumentando? Então, os meus raios de luz, eles são divergentes, eles divergem uns dos outros. Porém, contudo, entretanto, o prolongamento desses raios de luz converge. Quando o prolongamento desses raios de luz converge, o que eu consigo produzir? Consigo produzir uma imagem. Tá aqui, ó, imagem produzida. Galera, se é a partir de prolongamento de raio de luz, essa imagem ela tem uma natureza virtual. Sendo uma natureza virtual, a orientação dela é direita, tá? O que dá para a gente fazer e analisar? Toda imagem que tem orientação direita em uma lente sempre vai ser virtual e está do mesmo lado que os meus objetos, tá? Toda vez que eu tiver uma natureza real, a orientação vai ser invertida, a imagem está de um lado da lente, o objeto está do outro lado da lente. Sempre dessa forma, tá? Qual que é o tamanho dessa imagem? Essa imagem vai ser maior que o meu objeto. Onde vai estar a posição dessa imagem? Entre o foco e o centro óptico dessa lente. Mais propício a estar no foco. Por quê? Porque se eu quiser enxergar uma imagem nítida, tenho que focalizar essa imagem aí. E pessoas, qual que é a aplicação para esse tipo de lente? Essa é a famosa lente de aumento, a nossa lupa. Então, uma lupa sempre vai ter a ideia de uma imagem do tipo virtual, tá? Então, galera, a gente acabou de produzir 6 tipos de imagem para as minhas lentes convergentes. 3 imagens reais, tá? Uma imagem imprópria e uma imagem do tipo virtual. 5 imagens para as minhas lentes convergentes. Para a lente divergente, eu vou produzir apenas uma única imagem e teremos 6 imagens para as nossas lentes esféricas, ok? Para a minha lente divergente, a única possibilidade vai ser essa aí, galera. Por que vai ser essa aí? Aí o objeto, né, antes de qualquer ponto do objeto. O objeto está do lado esquerdo da lente, os pontos elementares principais do objeto estão do lado direito da lente. Então, independentemente de onde eu coloque o meu objeto aqui, ó, a gente vai ter sempre o mesmo tipo de construção de imagem. Como que vai ser essa imagem? Essa imagem vai ser obrigatoriamente virtual. Por qual motivo? Raio de luz passa pelo centro óptico da lente. Passou sem desvio. Pessoas, vai paralelo. Ele pode refratar no foco, então ele refrata na direção do foco. Pessoas, refratou na direção do foco, a gente vai ter um raio de luz com um prolongamento de raio de luz. Se eu tenho prolongamento de raio de luz, obrigatoriamente a natureza da minha imagem ela é virtual. Essa imagem sendo virtual, obrigatoriamente ela é direita. Nesse caso, menor que o objeto. Ela sempre vai estar posicionada entre o foco das imagens e o centro óptico da lente, e a maior aplicação que eu tenho para uma lente do tipo divergente é lente para correção de miopia, tá? Então, galera, a gente vai ter o quê? Sempre essas formas de produção de imagens. Por que é importante a gente pegar a lente para levar para o dia a dia? Uma lente divergente serve para corrigir miopia, uma lente convergente serve para corrigir hipermetropia, tá? Quem tem, por exemplo, hipermetropia, como é que você percebe, sem perguntar para a pessoa, que ela é hipermétrope? A hora que você olha através do óculos dela, o olho dela está maior que realmente ele é. Então você está vendo a imagem do olho dessa pessoa. E quando a pessoa tem miopia, você vai ver uma imagem do olho menor do que ele realmente é.
tirando as relações das minhas possibilidades de borda. Galera, perceberam que a lente divergente é de borda grossa? Então, toda pessoa míope usa uma lente de borda grossa. Perceberam que numa lente convergente a gente tem uma borda fina? Toda pessoa hipermétrope usa uma lente de borda fina, ok? Beleza isso daí, galera? Para que é importante eu entender essa minha relação da construção de imagem? Porque a partir disso a gente vai trabalhar com o estudo analítico. O estudo analítico, galera, é literalmente a gente pegar e trabalhar com números, fazer a análise numérica das minhas lentes, tá? Como que a gente vai trabalhar com essas análises numéricas? Com a famigerada e famosa lei de Gauss. Pessoas, uma fimose é um pipi mais uma pelinha. Tá aí, ó. A gente já conhece essa função lá de espelhos esféricos, tá? Onde a gente vai ter uma orientação positiva ou negativa para o foco, uma orientação positiva ou negativa para o objeto e para a minha imagem, tá? Qual que é a parte diferenciada quando a gente trabalha com lente? Por exemplo, estou trabalhando com uma lente do tipo convergente. Por que é uma lente do tipo convergente, galera? Por causa, literalmente, da minha forma de orientação aqui, é uma seta. Esse cara é uma lente convergente. Galera, através da lente convergente, a partir da origem, todos os pontos para a esquerda, nós vamos orientar como sendo o P positivo. O que é o P? É a posição do meu objeto, tá? Galera, a partir da origem para a direita, nós vamos orientar o P' positivo. O que é o P'? A posição da minha imagem. Então, para uma lente convergente, tanto objeto quanto imagem vão ter P's positivos, tá? Numa lente divergente, numa possibilidade de trabalho de lente divergente, nós teremos P positivo, P' negativo. Por qual motivo? Porque a minha imagem é virtual. Sendo a minha imagem virtual, naquela situação onde numa lente convergente eu tenho o objeto entre o foco e o centro óptico, nós também teremos P' negativo. A diferença para espelho, galera, é que no espelho eu oriento o P de um lado, P' do outro, pronto, acabou. Então, vai ser positivo para a minha esquerda, negativo para a minha direita. Isso para espelho. Para lente, galera, eu vou orientar de maneira positiva dois eixos. Então, eu vou orientar meu eixo de objeto e meu eixo de imagens. A gente está trabalhando com múltiplos eixos orientados aí, ok? Dessa forma, como que a gente vai trabalhar com a convenção de sinais? P maior que zero, objeto real. P menor que zero, objeto virtual. Geralmente nós vamos trabalhar com objetos reais. A gente vai trabalhar com objeto virtual quando tivermos uma associação de lentes, ok? P' positivo, imagem real. P' negativa, imagem do tipo virtual. Foco positivo, lente convergente. Foco negativo, lente divergente. Sempre vai ser o quê, pessoas? Dessa forma. Então a gente consegue analisar apenas com um valor numérico o tipo de lente com que a gente está trabalhando. A partir disso, eu consigo determinar com qual forma numérica eu estou analisando e determino se a minha imagem vai ser real ou se a minha imagem vai ser do tipo virtual, ok? Dessa forma, a gente vai aplicar a lei de Gauss como a gente aplicou para espelhos esféricos e a gente também vai ter a mesma relação para o aumento linear transversal. O que vai ser o meu aumento linear transversal, galera? É uma relação onde a gente vai tentar analisar o tamanho da imagem em relação ao tamanho do objeto, ok? Então, qual que é a grande sacada? Aumento linear transversal é I sobre O. Só que ele também pode ser escrito, pessoas, das outras duas formas. Menos P' sobre P e foco dividido pelo foco menos distância do objeto até a lente. Independentemente da forma com que você trabalhe com o aumento linear transversal, ele vai te dar uma resposta justa e uma resposta a qual você quer. Então você tem 3 formas de trabalho para você escolher qualquer uma dessas 3. Qualquer parte importante. Se o aumento linear é maior que zero, a minha imagem é direita.
Pessoas, se a minha imagem é direita, obrigatoriamente ela é virtual. Se o aumento linear transversal é negativo, a imagem é invertida. Se ela é invertida, obrigatoriamente a minha imagem ela é real. Tá? Se o módulo for maior que 1, a imagem é maior que o objeto. Se o módulo for menor que 1, a imagem é menor que o objeto. Então, imaginemos que o cara te deu um aumento linear transversal igual a 2. Fala, puta, Bob, o aumento linear transversal é igual a 2, mais 2. Obrigatoriamente a minha imagem ela é direita. Se ela é direita, a imagem ela é virtual. Então, da relação de imagem virtual, a gente tem duas possibilidades. Ou a minha lente pode ser convergente, ou a minha lente pode ser divergente. Como ela é maior que o objeto, pessoas, obrigatoriamente nós temos uma lente convergente, onde o objeto vai estar posicionado entre o foco dos objetos e o centro óptico da lente. Então, qual que é a grande sacada? Se você sabe interpretar o meu aumento linear transversal, você consegue praticamente construir tudo da minha lente. Pessoas, essa é a grandeza mais importante que nós temos para fazer análise. Se o cara chega e fala para você, ah, Bob, o aumento linear transversal da minha lente é menos 2. Você fala, beleza, menos 2. Se é menos 2, a imagem é invertida. Então, obrigatoriamente, a minha imagem é real. Se a imagem é real, a lente é convergente. Então, o foco é positivo. Isso eu já sei. Então, eu já sei orientar esse cara. Se ela vale menos 2, o módulo não é maior que o objeto, pessoas. Então, obrigatoriamente, o objeto está colocado entre o ponto antiprincipal e o foco dos objetos. Perceberam como a gente tem essa facilidade de trabalhar com aumento linear transversal? Então, tomem cuidado, tá? E sempre se baseiem em valores corretos. Onde que vão gerar-se as pegadinhas nos exercícios? Quando ele for mencionar essas minhas relações de aumento linear transversal. Só tomem cuidado com isso. Beleza? Então, essas funções, a gente já conhece elas, né? Tanto o aumento linear transversal quanto a equação de Gauss. Então, isso daí já é um pouco mais familiar para nós. Qual que é a grande sacada agora? A grande sacada agora é como a gente vai trabalhar com a potência da nossa lente. Pessoas, potência da nossa lente tem um nome interessante, tá? Ela é chamada de vergência ou convergência. Ela mede o quão vai ser o aumento ou o quão pequeno vai ser esse meu aumento linear transversal. Por qual motivo? Porque se eu tiver uma lente com um foco muito grande ou tiver uma lente com um foco muito pequeno. Então, pessoas, é uma grandeza que vai medir a potência da lente, que é o poder que essa lente possui. Então, dessa forma, quanto menor a distância focal, maior o seu poder de convergência. Então, se eu tiver um foco pequeno de uma lente que saiu de uma esfera muito pequena, ela vai ter um poder ampliador, galera, muito grande. Essa é a grande sacada com qual a gente vai trabalhar com essa minha vergência. A vergência sempre vai ser uma função onde nós vamos ter que ver é igual ao inverso da distância focal. Se é o inverso da distância focal, a gente vai ter uma unidade de medida que vai ser o quê, galera? 1 dividido por metro no sistema internacional. Então, a vergência da minha lente sempre vai ser o inverso do metro, que eu acabei de colocar aqui, ó, que é 1 metro menos 1. Isso, no dia a dia, é chamado de dioptria. Ou, quando a gente estiver trabalhando literalmente no cotidiano, no dia a dia, de conversar com as pessoas, é o famoso grau. Quantos graus você tem no seu problema óptico? Ah, Bob, eu tenho 4 graus. Então você tem 4 dioptrias. Esse grau vai ser positivo ou negativo? Ah, o meu é positivo, então você é hipermétrope. Você tem 4 dioptrias positivas. Ah, o meu é menos 2. Galera, menos 2 não significa que você é menos cego que outra pessoa. Significa que você tem 2 graus de miopia. Então, lembra a ideia de como a gente trabalha com as minhas relações de foco para lente convergente, para lente divergente? Se o foco for positivo, terei uma vergência positiva. Vou trabalhar com uma lente convergente. Se o foco for negativo, terei uma vergência negativa. Trabalharei com uma lente do tipo divergente. Beleza?
E o que vai ser importante para a gente entender as minhas relações de divergência? Galera, a divergência para mim vai ser importante pela equação dos fabricantes de lente, tá? A equação dos fabricantes de lente, também chamada de equação de Rayleigh, beleza? Galera, o que essa equação vai falar para a gente? Ela literalmente vai convencionar o material da lente que você está utilizando com o material onde ela vai ser imersa, com os raios de curvatura que a gente vai ter das faces da minha lente. Ah, Bob, por que a gente vai ter faces da lente? Porque ela não saiu de uma esfera, ou a borda é fina ou a borda é grossa. Uma lente, galera, ela sempre vai ter duas faces, sempre dessa forma, tá? Então, essa minha divergência, que pode ser calculada pelo inverso do foco, também é igual a quem? Uma relação de índice de refrações aqui, ó, multiplicada por uma relação de raios de curvatura das faces da lente. Galera, como vai ser essa minha equação de Rayleigh? N2 dividido por N1 menos 1, multiplicado por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, onde N1 é o índice de refração do meio, geralmente o ar, N2 é o índice de refração da lente, tá? R1 é o raio de curvatura da face onde a luz está incidindo, R2 é o raio de curvatura da face onde a luz está emergindo. A partir dessas situações, o que a gente consegue analisar, galera? A gente consegue analisar qual é a divergência dessa lente, quantos graus você tem de problema óptico, por exemplo. Então, quando você vai no oftalmo e senta naquela cadeira com várias formas de lente que o médico está colocando para você, ele não está fazendo nada mais que o quê? Ele tem o ar atmosférico ao entorno do nosso olho e ele tem o material com que ele está trabalhando. O que ele está fazendo quando ele mexe naqueles botões, pessoas? Mudando o raio de curvatura das lentes. Mudando o raio de curvatura das lentes, você volta a enxergar, porque ele vai acertar a vergência deficitária no seu olho aí, ok? Quando o raio for positivo, a minha face é convexa. O que é a face convexa, pessoas? É a face externa da minha lente. Quando o raio for negativo, a minha face é côncava, como se fosse a concavidade interna da minha lente. E quando o inverso do raio tende a zero, significa o quê, pessoas? Que a minha face é plana. Então a gente vai ter uma das faces da lente como sendo plana no nosso estudo. Beleza isso daí? Sem problemas? Então é a partir dessa função que a gente consegue descobrir o quão cego você é ou não. É a partir disso daí que a gente vai fazer as nossas peripécias aí. E qual que é a parte interessante? Quando você vai você for no oftalmo, aí você vai na óptica comprar o óculos. Galera, o que o cara da óptica vende para você? Ele vende a armação, que é onde ele tem um lucro absurdo, é aí que ele ganha dinheiro em si, e ele vai vender a lente. A lente, ela pode ser de vários materiais. Hoje em dia, as lentes são de policarbonato. Se você bate no seu óculos, você ouve um barulhinho de plástico, tá? Só que esses policarbonatos, eles têm composições diferentes. Então você pode ter desde aquelas lentes mais grossas até aquelas lentes mais fininhas. Você fala, mas Bob, como é que a pessoa vai colocar uma lente grossa e uma lente fina e as duas têm o mesmo poder de divergência? É porque, galera, ele mudou o índice de refração do material. Tá? Então, ele vai ter uma construção um pouquinho diferente do policarbonato ali, muda um pouquinho a composição, ele vai ter o que pra gente? Vai gerar uma lente um pouquinho mais fina. Então, isso daqui ó, vai gerar a estética da sua lente. Se sua lente vai ser aquele famoso fundo de garrafa ou se vai ser uma lente um pouquinho mais fininha. Então, é a partir dessa lente que nós temos, dessa função que nós temos a produção de lentes, ok? E galera, um negócio importante para a gente trabalhar é a justaposição de lentes. O que ele está falando para a gente? Para a gente ter uma associação de lentes delgadas justapostas, o que seriam lentes delgadas? Lentes com características similares. Tá? A vergência dessa associação vai ser literalmente a soma das vergências das lentes associadas. Então, se eu tiver 4 lentes com 4 vergências diferentes, a vergência final vai ser a soma de todas as vergências.
tá? Quem trabalha dessa forma, de um jeito bem interessante, é Galileu quando ele faz o seu telescópio refrator. Então, o telescópio refrator de Galileu é uma associação de lentes justapostas. Então, ele vai colocando uma lente convergente com uma lente divergente ali, encaixando as minhas lentes para a gente produzir uma vergência relativamente alta. Essa é a grande sacada quando Galileu promove o seu telescópio refrator. Tá? E sabendo que a vergência é o inverso do foco, se eu tiver duas lentes, V1 mais V2, a vergência total vai ser 1 sobre F igual a 1 sobre F1 mais 1 sobre F2. Isso funciona também, pessoas, quando a gente estiver trabalhando, por exemplo, com microscópio. Então, o microscópio óptico é uma relação de justaposição de lentes. Você tem a lente objetiva e a lente ocular. Então, naquele carrossel que a gente tem lá embaixo, no microscópio, eu ajusto a minha lente objetiva e no carrossel superior eu ajusto a minha lente ocular. A associação daquelas lentes ali vai ser o fator multiplicativo do nosso telescópio. Tá? Do mesmo jeito que numa máquina fotográfica. Então, quando a gente trabalha com lentes de aproximação na máquina fotográfica, a gente vai ter o que lá dentro? Literalmente um canhão deslizante, onde você tem duas ou mais lentes, onde você varia a distância focal das suas lentes, fazendo a ampliação do seu conjunto óptico. Beleza? Tranquilo isso daí, pessoas?